Bíblias em Segundo Crônicas, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviassem e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgaras? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Eiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Azael disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos catitas e dos filhos de coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram
ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Só até aqui. Amém? Querido amado Deus, nós sabemos que a tua palavra é a verdade e que a tua palavra vem sempre para nos posicionar, para nos ajudar a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa entender e fazer com que nós possamos entender aquilo que é o teu plano para cada um de nós e aquilo que nós temos para fazer dentro do nosso corpo, do corpo de Cristo e nessa denominação. Desfrutar do amor de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu falei que a Bruna falou algo que eu iria falar, porque quando nós vemos aqui a situação de Josafá, no versículo 3, ele fala assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E quando eu comecei a escrever isso, o Senhor falou assim: então Josafá temeu e buscou ao Senhor. E a quem nós temos pedido socorro quando nós estamos em angústia, em aflição? Foi a mesma pergunta que a Bruna fez em outras palavras. A quem nós devemos pedir socorro quando a coisa não está bem? A resposta está na Bíblia. Salmo 121, 1, que diz... Pode abrir, gente. Se não sabem decor, eu deixo. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós estamos em algum tipo de situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar ao Senhor. Levar a Ele o que está nos trazendo angústia. Porque a maioria das vezes o que a gente faz é exatamente o contrário. A gente fala para a mãe, comenta com o cachorro, reclama com o papagaio. E quando ninguém dá uma solução, a gente... vamos orar, vamos falar com Deus. E não é assim. O primeiro, que já sabe de tudo, mas está esperando você falar com Ele, está esperando. Né? Às vezes ela até fala, né? Mas aí a gente está tão preocupado querendo a resposta de outras pessoas que não é Ele, e que a gente não ouve. Amém? No versículo 4 ele vai dizer assim: e Judá se assentou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Eles se juntaram. Houve de uma situação que o povo precisava se juntar. E nós, enquanto corpos, que estamos aqui, nós temos enfrentado algumas guerras, certo? O que é mais fácil ganhar uma guerra? Um soldado ou um batalhão? Então, nós temos que agir como um batalhão. Nosso general de guerra é Cristo, ele vence todas, mas nós temos que nos comportar como um batalhão, todos juntos, unânimes, num só pensamento, num só caminhar, porque se a gente tem um batalhão, um resolve para a direita, outro para a esquerda, outro acha que é para frente, outro acha que é para trás, quando o inimigo chegar, está cada um para um lado, ele dizima todo mundo. Então nós temos que ir todos juntos na mesma direção, que é a direção que tem saído do altar. Amém? E na Bíblia a gente vai encontrar lá em 2 Crônicas 7:14 que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, a gente não pode cair no engano de Satanás que vive nos acusando. É sempre a mesma história. Se a gente errou e a gente sabe que está errado, a gente vai, se arrepende, pede perdão e a gente volta à posição que a gente estava antes. O que a gente não pode é deixar que Satanás fique atazanando na nossa vida,
em vez de a gente ir e fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe o caminho, certo? E se você sabe o caminho, por que você fica deixando Satanás tirar na tua paz com coisas que ele está te acusando? Ele não pode te acusar. Ele veio para te acusar? Veio. Mas se você sabe como sair dessa, você sai. A não ser que você queira ficar numa situação que não precisa. A não ser que você goste de sofrer à toa. Eu não gosto. Quando você identifica quando é Jesus, quando é o Espírito Santo falando com você, falando você, você não deve fazer isso. Aí é o Espírito Santo te avisando para não fazer. Agora, quando é alguém falando assim, você é isso, você é aquilo, você fez aquilo, Jesus, você não foi perdoado. É mentira. Porque Satanás mente desde o começo. Então, você, quando ouve uma voz que está te acusando, te tirou a paz, Espírito Santo, o que eu fiz de errado? O que ele está falando que eu fiz, que eu não fiz? Eu fiz mesmo. Se eu fiz, me ajuda a lembrar. Porque muitas vezes a gente erra nos detalhes. E às vezes o detalhe passa tão despercebido que ele usa esse detalhe mínimo para detonar com a gente e a gente não lembra que a gente fez. Por isso que a gente tem que estar sempre atento ao Espírito Santo que vai nos alertar para a gente não errar. Tá confuso? Tô vendo as carinhas assim, vocês já estão pensando? O que será que eu fiz de errado? Amém? E lá em Isaías também, Isaías 43, 11, diz assim: e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, qualquer situação que nós estivermos, a gente só vai ter salvação se nós estivermos em Deus. Se nós estivermos em Jesus. Se nós estivermos dentro daquilo que Ele planejou para nós. E se nós estivermos fora, acabei de falar. É só pedir perdão, se arrepender e voltar. Deixar que Ele te coloque no caminho. Porque muitas vezes a gente acha que pelo atalho é melhor. Além de você não chegar onde você precisa, você vai se dar mal. Vai dar ruim. Né? No versículo 5, ele fala assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Na casa do Senhor. Voltando novamente. No NVI, vamos lá para Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25, na minha versão, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Na NVI está escrito assim: não deixamos de reunirmos como igreja. Então, estamos falando de corpo e estamos falando de igreja. Então, é necessário que você esteja dentro de um corpo, que você esteja dentro de uma igreja, onde tem uma direção, onde existe uma cobertura espiritual, para que você enfrente os dias que não são bons. Certo? Então, a gente também vai fazer valer o que está lá. Não, depois eu falo desse aí. Então, nós não podemos faltar aos cultos. Amém? A não ser que seja muito difícil. Mas aí, quando está muito difícil, você fala assim: não, peraí, essa é pedra de tropeço. Anjo, tira a pedrinha, está escrito lá no 91, você vai dar ordem aos seus anjos, meu respeito. Tira toda a atrapalhação que eu quero ir para o culto. Porque muitas vezes, quando você vê que tem dia de culto, está começando o negócio a ficar meio embaçado, fala assim: ah, não, essa palavra é a que eu tenho que ouvir, ele não quer que eu ouça. E você vem. Amém? Voltando lá em Crônicas. No versículo 9, ele diz assim, só vou ler o final, que ele fala assim: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu me ouvirás e livrarás. Na NVI está escrito assim: nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. É um posicionamento.
É o que eu já tinha falado. Não tem por que cristão viver atormentado. Não tem por que você viver angustiado. Não tem por que você viver entristecido se você tem um Deus que pode reverter todas as situações que te dão angústia, que te entristecem e que não te deixam você desfrutar daquilo que Ele tem. Porque lá em João 10 está escrito que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas... Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E abundância não cabe angústia, não cabe sofrimento, não cabe dor. Amém? Vocês estão tão sérios? Amém? Então a gente tem que se posicionar. Quando a gente vê que Satanás está tentando colocar alguma coisa que é contrária àquilo que a gente já aprendeu, a gente tem que se posicionar. A gente não pode aceitar. É velha história. Você não pode impedir que um passarinho passe em cima da sua cabeça, né? Mas você pode pedir que ele faça um ninho. Então, o passarinho passando em cima da sua cabeça são as setas que Satanás joga. Mas se você abriga, vai virar ninho na sua cabeça. E não vai dar certo. E não é isso que Deus tem para nós na palavra dele. Amém? No versículo 10 e 11, o Josafá vai contar o que aconteceu, o que os filhos de Amon fizeram ao povo de Israel. Agora, gente, Deus não sabe de todas as coisas? Precisava ele contar? Ele já sabia, né? Mas é relacionamento. Deus sabe o que aconteceu no seu dia? Claro que sabe. Quantos livramentos que Ele te deu e você não sabe, mas Ele sabe? Né? Então você conta seu dia para Ele. Em vez de você ficar esperando alguma pessoa física, você pode falar para Ele. Que você não pode ver, mas você pode sentir que Ele está ali do lado e você contar tudo. Ele não vai te recriminar, Ele vai te entender. E olha lá, se tiver problema, ainda te dá a solução. Na Bíblia. Amém? Aí, quando a gente fala em saber o que a gente sente, a gente pode ir lá no Salmo 139. Que diz assim. Salmo 39, 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Ou seja, tem um louvor que fala, né? Que usa, parafraseia assim: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já o sabes, Senhor. Esse é o nosso Senhor. Que nós estamos, Ele, tudo que nós somos e que nós temos e que possamos ter, vem dEle. E Ele sabe de todas as coisas. Amém? Voltamos para Crônicas. Aqui no versículo 13. Não, vamos pôr aqui no versículo 12. No finalzinho do versículo 12, ele vai falar assim: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que é dele que vem o socorro. E é para Ele que a gente tem que olhar, porque é Ele que vai dar a direção correta para as nossas vidas. Amém? No versículo 13, ele fala assim: e todo o povo estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Como é que estava mesmo o povo, segundo o texto? Eles estavam de pé. Quando a gente lê aquele texto da Santa Ceia, tem uma parte que fala assim: dentre vocês há muitos que dormem.
A gente não pode dormir espiritualmente, a gente tem que estar em pé todo o tempo, posicionado, porque o Satanás não está brincando de tentar derrubar e destruir e matar. E nós temos que estar atentos. E nos posicionarmos sempre estando de pé. Quando Neemias estava para reconstruir os muros, eles estavam atentos. Tanto é que eles conseguiram lutar e construir um muro em 52 dias pela força do Senhor. E nós... E nós também temos que estar atentos, sabendo que tudo que nós conseguimos, tudo que nós possamos conseguir fazer, não vai ser no braço da nossa carne. Porque eles construíram um muro maior do que o anterior em 52 dias. Ainda tendo que lutar contra o inimigo. Então, as situações que te parecem impossíveis, podem ser impossíveis sim, aos seus olhos. Mas o nosso Deus é o Deus de possível. É Ele que vai intervir. É Ele que vai fazer o milagre. Ele apenas vai te direcionar e te posicionar e falar o que você precisa fazer, se for necessário. Senão Ele faz. Por isso que a gente tem que estar atento a tudo. Amém? Então, quando a luta vem, nós nos colocamos de pé e buscamos ao Senhor. Lá em Atos 1:14, a gente vai ver que o povo estava unânime. Então a gente tem que se posicionar, se colocar de pé, pronto para lutar e todos unânimes num só pensamento. Porque a casa dividida não prospera. Amém? Entre nós não pode haver divisão. Porque quem está interessado que nós possamos estar em divisão é aquele que quer nos dividir. Por quê? Por exemplo, pensando no mundo animal. Se uma leoa estiver sozinha e ela for cercada por um bando de hienas, ela tem chance de lutar? Agora, se enquanto essas hienas cercarem essa leoa e o bando que anda com a leoa chegar junto, o que vai acontecer? Exatamente. Então, uma das estratégias do inimigo é tira a pessoa da congregação, ou tira a pessoa de estar em comunhão com o corpo, aí ele vai e traga. Por isso é importante que a gente esteja vindo aos cultos, prestando atenção na palavra, praticando a palavra, porque quanto mais nós estivermos alinhados com aquilo que Deus tem para cada um de nós, mais difícil fica de nós sairmos daquilo que Deus tem planejado e mais difícil fica de sermos roubados naquilo que Deus já tem para cada um de nós. Amém? No versículo 15, ele diz assim, quando o Espírito veio sobre o profeta, ele diz assim, o profeta diz, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis. Lembra alguma coisa? Josué, lá em 1:9, diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ou seja, muitas vezes Deus nos fala coisas, nós não podemos duvidar, porque quem está assinando, tem um louvor que fala assim, que ninguém pode impedir os planos do Senhor, e ninguém pode apagar o que Ele planejou. Então, aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele já tem para cada um de nós, não vai ser cancelado. Amém? E vai servir de espanto? Não para nós, para quem está lá fora, porque nós sabemos ao Deus que nós servimos. Se o nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, se Ele abrir o mar vermelho, Ele pode abrir de novo. Se tiver que atravessar o Jordão, Ele pode fazer atravessar de novo. Só que os nossos Jordões, os nossos mar vermelhos, agora são outros, né? São espirituais, né? Mas Ele se abre e a gente passa. E a gente tem que estar, continuo falando, ligado no movimento. Que às vezes é uma... Por exemplo,
quando a pastora estava falando que passarinhos cantando fora de hora. Eu tenho passarinho que eu acho que ele é meio particular, por exemplo. Não, porque se eu acordo 2 horas da manhã, ele canta. Se eu acordo às 3, ele canta. Eu não sei que passarinho que é, mas passarinho tem uma regularidade, né? Então, mas esse não tem. É quando eu acordo que eu ouço ele cantar. E uma vez eu estava questionando, não, né? Aí eu já falei das várias vezes que tem passarinho na minha rua, que a minha rua não deveria de ter, porque é a rua que é mais movimentada, tem criança, a criança faz barulho, e de manhã sempre tem passarinho. Aí a última vez que aconteceu comigo, eu estava passando, tinha um fio, aí o passarinho pousou e falou assim, ai, como você é lindo. Você acredita? Ele virou, ele fez assim e cantou. Para mim, né? Só eu que falei com ele. E quando eu questionei, eu falei assim, ai, Deus, não sei se esses passarinhos, eu gosto tanto de passarinho, esses passarinhos que andam cantando. Ele falou assim, exatamente, tenho te dado os passarinhos para cantar, para alegrar os seus dias. Eu falei assim, nossa, obrigada, né? Obrigada. E eu amo passarinho. Livre, em gaiola não. E esse é o nosso Deus, ele trata nos detalhes. Já estou meio que saindo na mensagem, mas eu tenho também um testemunho para falar, depois me lembrem. Vamos aqui, voltando. Então, é o nosso Deus quem garante tudo que ele tem prometido para nós. A palavra dele é verdade, tudo que está aqui vai se cumprir, tudo que ele falou que ele vai fazer, e a gente não vai aceitar nenhuma vírgula menos, certo? Nenhuma vírgula menos. E no versículo 16 e 17, quando ele fala aqui, amanhã descereis contra eles. Aí depois ele fala no 17, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Ele está dando aqui a estratégia, ele está falando o que vai fazer. Porque muitas vezes a gente tem um problema, a gente conta para ele e ele fala, ele dá a estratégia. Por exemplo, tem uma pessoa que você quer que ela se converta ao Senhor. Aí Deus fala assim, você vai falar isso, isso, isso. Aí você fala uma vez, fala 2, fala 3, aí o pai fala assim, agora chega. Chega. Porque quem vai convencer é o Espírito. A palavra já foi semeada. E ele já sabe quanto que o fruto vai germinar e quanto que o fruto vai nascer. Então a gente... Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas você tem que ficar insistindo. Sim, tem que ficar insistindo. Mas se o Espírito Santo te dá uma outra direção, te dá uma outra estratégia, a estratégia dele que é perfeita, certo? E ele não tem a mesma estratégia para todas as pessoas. Porque se ele fez... Olha só. Se não tem uma zebra com a mesma listagem da outra, as onças pintadas, cada uma tem a sua, os tigres, cada um tem os seus. Você acha que o ser humano que ele criou, que soprou o sopro de vida, ele ia fazer todo mundo igual, assim, pelo menos por dentro? Por fora a gente está vendo que é diferente, mas por dentro, a gente tem características específicas que ele quer usar para propósitos específicos que ele já sabe quais são. E às vezes ele até já falou para cada um, ou ainda não. Amém? Porque eu sempre falo assim, andar com Deus é assim, ele vai dando conforme você está maduro, né? Já pensou no primeiro dia? Eu sempre lembro da pregação que o bispo falou assim, já pensou no primeiro dia que você aceitasse Jesus, você fosse lá para frente, ele falasse tudo que ia acontecer na sua vida, todo o trabalhar dele, que às vezes trabalhar dói, né? A pessoa desistir no ato, né? Tipo assim, que a pessoa tivesse muitas posses, para você saber que tudo que você tem vai ter que vir de mim, você vai perder sua empresa, seu casamento, sei o quê, mas depois eu vou restaurar tudo. A pessoa vai falar assim, não estou preparado para isso, né? E assim, agora a pergunta é, nós temos seguido as estratégias que o Senhor Deus tem nos dado para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. Nós temos seguido as estratégias que Ele nos tem dado para todas as áreas da nossa vida? Cri, 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 cri. Aí vocês ficam pensando, tá? Tarefa de casa. Aí,
Ele falando que tem gente que pode falar assim: ah, Deus nunca falou comigo. Eu nunca ouvi a voz dele. A resposta: quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando. Quando nós recebemos a palavra do altar, é Deus falando. Devemos estar mais atentos porque Deus fala o tempo todo. Às vezes você está andando assim, passa um carro escrito assim. Você está numa situação difícil, passa um carro escrito assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, gente, ele já falou. Não é não, Cláudio? Está cansado? Também. E a gente tem que prestar atenção. Às vezes, num louvor que nem está tocando na nossa casa, vem a resposta. Né? Então, Deus fala o tempo todo. E nós que devemos estar atentos àquilo que Ele está nos falando. No versículo 17, quando Ele fala assim: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí, tem mais de um versículo que fala que Ele é conosco, mas o que o Espírito Santo pediu para eu falar nessa noite é o Mateus 1:23, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Então, o Emanuel está conosco todo o tempo. E se Ele está conosco todo o tempo, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, Ele está sabendo, tá? Muitas vezes não estão acontecendo coisas que ao nosso ver, para a nossa carne é desagradável, pode ser, mas com certeza é um tratamento que a gente tem que passar para tirar as impurezas. Porque, por exemplo, quando você pega uma madeira, se você deixar ela rústica, pode acontecer que o dia que você for limpar, vai entrar uma farpa no seu dedo. Então, ele tem que usar tudo aquilo que for necessário para deixar limpinho, polido, para depois ele passar o verniz e a glória de Deus poder brilhar em você. Amém? No versículo 18, ele vai dizer assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Josafá e os moradores e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Quando você se prostra, em nome de Jesus, nós não nos prostramos mais a nenhum tipo de idolatria. Nós nos prostramos àquele que é todo poderoso. Quando Josafá se prostrou naquele momento, ele estava reconhecendo quem era Deus. Se nós formos lá em Romanos 11, versículo 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas que estão acontecendo têm uma finalidade, têm um propósito. Para que nós possamos entender que tudo que está acontecendo é porque é dele, é por ele e para ele. São todas as coisas. Todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas são para aperfeiçoarmos de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vocês estão vendo que eu estou repetindo muito, né? Cada um de nós somos um corpo, mas cada um de nós tem uma função e cada um de nós precisa ser trabalhado e cada um de nós tem que ser alinhado, porque senão o corpo não vai funcionar. E o corpo precisa funcionar, porque Jesus está voltando. Amém? Lá em João também, a gente pode... João 1:3, que diz: todas as coisas foram feitas por Ele, né, Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E em Colossenses
Tem alguém anotando os versículos? Eu estou falando rápido, né? Colossenses 1,16 diz assim: porque nele, né, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nós não temos que ter medo do inimigo, porque quem o criou, nosso Pai, também é aquele que destrói. Só que a gente tem que estar na posição correta, né, gente? Sem brecha. Amém? No versículo 19, aqui ele vai falar assim, que eles pegaram os levitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Porque o que Deus procura em nós? Está lá em João. Eu anotei esse, eu nem conferi a referência depois. Espera aí. Ah, tá certo. João 4, 23 e 24, que fala da passagem da mulher samaritana. E diz que o que ele espera, que nós sejamos aqueles adoradores que estejam adorando ele em espírito e em verdade. Que quando nós estejamos louvando, e esse tipo de adoração que ele fala aqui, não é só louvar de sair som, não é só louvar de entoar louvores, mas é de, através das nossas vidas, que nós consigamos fazer que haja louvor. Que nós possamos honrar o nome do Senhor através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso posicionamento lá fora. Aqui dentro a coisa é mais fácil. Se não estiver conseguindo aqui dentro, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos jejuar. Amém? Então eles louvaram. No versículo 20, ele fala assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E mais na frente ele fala assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Porque o profeta é aquele que vai falar algo que vem do Senhor. E você, como conhecedor da palavra, amém? Amém? Você vai saber se aquilo que ele está te falando está dentro da palavra ou não. Certo? Deus revela aos seus profetas. Vamos lá, João 15, 15. Diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E mais para frente, no 16, 13, ele vai falar assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai nos falar, à medida que nós temos maturidade e consigamos entender o que ele está falando, ele vai nos revelando a caminhada. Amém? Então, nós temos que ser direcionados por ele, porque ele sabe exatamente o que nós precisamos fazer, porque enquanto nós estamos aqui, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. E ele sabe o que vai acontecer com todos os dias da nossa vida, porque ele já escreveu. Amém? E o último versículo que eu vou comentar, que é o 21, ele coloca aqui que ele falou que ele pediu que o povo louvasse na majestade santa. E louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que nós possamos louvar ao Senhor, que nós possamos ter os nossos corações gratos por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fará, mas principalmente por tudo que Ele é.
Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele foi aquele que nos reconciliou, Ele foi aquele que nos justificou, Ele é aquele que tem nos santificado, é aquele que nos chama de filho, é aquele que nos faz cordeiro de Cristo, é aquele que está fazendo muitas coisas que nós nem sabemos enquanto nós estamos aqui. Os livramentos acontecem, nós nem sabemos, né? Graças a Deus, porque a gente poderia até ficar apavorado com tudo que Ele deve estar fazendo de livramento para as nossas vidas, né? Porque enquanto muitos não conseguem, desde o dia que você nasceu até hoje, muitas pessoas não levantaram, morreram. E nós estamos aqui, pela graça. Muitos foram chamados, não responderam ao chamado, quando foram chamados por Jesus e não tiveram uma segunda chance. E nós estamos aqui, aproveitando o que Ele tem nos dado. E que além de aproveitar aquilo que tem saído do altar, que Ele tem nos dado, que mais do que isso, que nós possamos colocar em prática, porque eu acho que é igual um professor. Eu creio que para um professor não tem nada mais gratificante do que saber que o aluno aprendeu a lição. Para mim, não deve ter nada mais gratificante para Deus de entender que aquilo que tem saído do altar, a gente tem conseguido praticar lá fora. Que nós estamos aprendendo a lição e executando lá fora. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não estou dando discipulado. Amém? Então, esse é o nosso Deus, que pede que a gente se posicione, que pede que a gente não deixe o corpo, que a gente não deixe de congregar, que é aqui que é ordenada a bênção do Senhor, que a gente não deixe de prestar atenção de cada palavra que sai do altar, que a gente não deixe de prestar atenção de todas as coisas ao nosso redor, porque Ele fala todo o tempo conosco. E Ele tem cuidado de nós a todo o tempo. E que por tudo isso que Ele tem feito, e que às vezes a gente nem sabe, mas principalmente por aquilo que Ele é em nossas vidas, que a gente possa ser eternamente grato. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Por isso que cada vez que nós erramos, a gente não tem que ficar falando, errei. Errei. O que eu errei? Foi isso? Deus, eu errei nisso. Me perdoa e me ajuda a não fazer de novo. Né? Que às vezes é uma coisa que a pessoa ainda, o Espírito Santo fala, ela erra, conserta. O Espírito Santo fala, erra, conserta. Até que você se conserte e aí vai. Amém? E nós possamos saber que nós temos que nos alinhar sempre. E aquele que já está alinhado, aquele que já está muito alinhado já subiu, porque porque quando a gente está retinho tem que subir, porque depois pode desalinhar, né? Tô brincando, gente, mas é assim, que a gente realmente esteja esperto, ligado no movimento. Amém? Vamos orar? Não, quem quiser ficar sentado pode ficar, gente, só tô avisando. Porque a professora da escola bíblica infantil fala assim: crianças, agora feche os olhinhos. Eu sei, porque eu fiquei 10 anos no Ministério Infantil. Então, eu só estou avisando para vocês fecharem os olhos. Vamos orar então? Querido, só que intercessor tem a mania de orar de olho aberto, mas tudo bem. Não estou fazendo aquela história assim, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Aqui é a mania mesmo, tá? Querido amado Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas antes faz aquilo para que foi enviada. Que cada palavra que foi falada aqui continue a ser trabalhada pelo seu Santo Espírito, e que o seu Santo Espírito descortine ainda outras verdades, outras realidades, outras coisas que cada um de nós precisamos alinhar de acordo com aquilo que é a tua palavra, de acordo com aquilo que é o seu propósito, de acordo com aquilo que é a nossa função dentro do teu corpo, Pai. Em
em nome de Jesus, que nós possamos nos alinhar, que nós possamos crescer, que nós possamos nos posicionar, que nós não sejamos mais roubados em nada, mas que nós nos levantemos, nos coloquemos de pé e clamamos e buscamos o Teu santo nome, porque é de Ti que virá o nosso socorro, porque é o Senhor que tem a resposta para todas as questões das nossas vidas, e que nós aprendamos a colocar as coisas diante de Ti, para que o Senhor nos dê as estratégias, para que o Senhor nos alinhe, para que o Senhor nos diga exatamente qual é o caminho. Nós sabemos que o Senhor sabe todos os nossos pensamentos, todas as palavras que vão sair das nossas bocas, o Senhor já sabe, mas nós queremos manter um relacionamento contigo, e esse relacionamento é através da oração, é através da leitura da Tua palavra, é através da participação nos cultos, é através da participação nos discipulados, que nós cada vez mais possamos nos alinhar de acordo com aquilo que é a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos crescer e multiplicar os conhecimentos que o Senhor tem dado, os ensinamentos que o Senhor tem dado para cada um de nós, que nós possamos nos fortalecer enquanto corpos, que nós possamos continuar e unânime, Senhor Jesus, que não haja divisão no nosso meio, que não haja competição no nosso meio, que não haja inveja do nosso meio, Paizinho querido, mas que haja apenas a manifestação do fruto do Teu Espírito, amor, fé, paz, unanimidade, Senhor Jesus, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos consolidar cada vez mais enquanto o Teu corpo aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, amém. E você que nos assiste, ó, nós somos a Igreja do Frutar do Amor de Deus. Nós estamos aqui na estrada do Campo Limpo, 2665, no Jardim Paris. E você está convidado a nos visitar. Nós temos cultos quartas, sextas, às 20 horas. Sábado também às 20 horas, culto dos jovens. Se você é jovem ou não é jovem, pode vir também. E domingo, às 6 horas da tarde. É 6, né? 6 horas. E será bem-vindo. E, terminando, né? Que a graça do Senhor nosso Deus, a paz do Espírito Santo e o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo possam estar contigo e a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.